Voltamos com Lúcio Macedo e Marcos Malafaia. Nossa equipe de reportagem conversou com um dos consultores de marketing da Ogilvy, que estava presente no evento da Casa Rio. Ele fala do momento ímpar que estamos vivendo no mercado de esportes e de que forma esse setor influencia diretamente a vida da sociedade. Vamos ver. O mercado de esportes está vivendo um momento único. Acho que nunca se falou, como um grande legado da Olimpíada, nunca se falou tanto do esporte no Brasil. E a gente está vivendo um momento que o esporte tem oportunidade de entrar na vida das pessoas. Não tem uma escola desse país que não esteja falando de esporte, não tem uma casa desse país, um lado desse país que esteja falando de esporte. A gente atingiu uma maturidade com grandes eventos, trazendo o maior evento do mundo, como as Olimpíadas, e não só do ponto de vista de produção, mas também do ponto de vista de comunicação e construção de marcas. Os patrocinadores dos Jogos Olímpicos e as empresas que trabalharam direto ou indiretamente em volta dos Jogos Olímpicos, com certeza construíram um know-how e assets de um valor inestimável. Então, se a gente conseguir ter uma retomada de crescimento econômico no Brasil, com certeza o esporte vai ter uma grande potencial como plataforma de negócios e de desenvolvimento econômico no Brasil. Como a gente estava falando no bloco anterior, para que isso aconteça, a gente precisa planejar e precisa olhar esse potencial como horizonte. Daí a importância da gestão. Né? O que a gente está falando aqui, o Brasil, ele ousa, né, ser uma potência esportiva e chegar entre os 10 primeiros. Né? Para que a gente realmente encare esse desafio de ser uma potência olímpica, mais do que formar atletas e técnicos, nós temos que formar gestores do esporte. Né? Então nós temos que olhar esse momento que virá agora, sentar e fazer um grande planejamento estratégico. Por quê? Porque, como o Marcos falou, de que forma que agora a gente enxerga o esporte como uma grande plataforma e vamos conseguir trazer mais recursos para o esporte. Né? Porque se a gente quer crescer no esporte, você não consegue crescer sem recursos. Então, precisamos aprimorar as leis de incentivo? Precisamos, tanto a estadual como a federal. Precisamos criar e estimular leis de incentivos municipais, como o exemplo de Resende, que é ótimo, né, o que ele tá fazendo. Precisamos levar isso a mais estados dentro da federação. Então, a questão da gestão, assim como tudo que está acontecendo nesse país, quer dizer, um problema de gestão, ela é o foco para esse próximo momento. Mas a gente precisa também incluir dentro da visão do poder público a necessidade de chamar mais para perto as empresas. Também precisamos incentivar, mas sair do ponto central, né? Concordo. Eu fico muito feliz de ver um especialista como o Lúcio falar que uma solução, talvez ninguém tem a solução, né? Uma solução para o esporte no Brasil é a gestão. Porque eu só escuto falar que é levar o esporte para a escola. Isso, na minha visão, é uma grande bobagem. A cultura brasileira de esporte é federar o garoto quando ele tem 14 anos e levar ele para o clube, que a célula esportiva brasileira é o clube. A célula esportiva brasileira de alto rendimento não é a escola é lúdica. Então, o professor da escola ele não é de alto rendimento. A quadra da escola não é de alto rendimento. Então, se você pensa gestão, quando você pensa planejamento, você vai enxergar isso. Obviamente vai enxergar isso. E o caminho para fazer o esporte chegar a algum lugar, com o recurso que tem ou com um novo recurso que você consiga, ele é muito mais curto, por exemplo, se você for para o clube do que se você for para a escola. Se você for para a escola, você tem que mudar a cultura do país inteiro. Né? O garoto, seu filho, quando ele tem 13, 14 anos, se destaca na escola, a primeira coisa que o professor de educação física vai falar é: menino, procura um clube para se federar. Quando ele se federa, os outros meninos chamam ele de federado. Ele é federado, então ele está melhor do que você. E aí, então assim, se não chamar todo mundo para pensar o que é a governança do esporte, a gestão do esporte, e parar com essa coisa de achar que a solução é essa, a solução é aquela, a solução é fazer igual dos Estados Unidos, não, a solução é fazer igual a Cuba. Gente, a gente tem um jeito que a gente faz aqui, claro, né? Qual é esse jeito? Temos que achar um modelo brasileiro de esporte. Claro. Porque nós estamos falando, durante 30 anos, né, eu me formei há 30 anos atrás, a Olimpíada vai chegar no Brasil, a Olimpíada a gente achava que não ia. Ela chegou, e agora a gente tem que olhar o seguinte, e agora que tivemos a Olimpíada, na verdade tivemos um ciclo de mega eventos maravilhosos, que o Pan-Americano, Copa do Mundo, Jogos Mundiais Militares, e a Rio 2016 e a Paralimpíada. Então nós temos que olhar agora como é que a gente vai alavancar esse ciclo e trazer uma nova realidade para o esporte brasileiro.
Investindo na base, investindo nos clubes. Porque os clubes também hoje sofrem com uma concorrência das academias, de outros espaços que vão minando esse recurso, né? Precisa também pensar como se estruturar. Sim, mas não deixam de ser clubes, né? As academias, os boxes, enfim, também são clubes. Que ali se faz esporte de rendimento. Essa é que é a questão. E na escola, onde todos nós estudamos e jogamos e praticamos, eu fui atleta também, joguei na escola, só que é diferente, é um esporte de participação, em que a minha filha não tem nenhuma aptidão esportiva, por exemplo, ela é muito mais cultura, música, mas na escola ela participa do esporte, só que ela não vai ser atleta. E não pode obrigar o professor ou a professora dela a querer tirar dela uma aptidão esportiva. É só disso que a gente está falando, né? Eu estou falando de cultura. Ou seja, o gestor tem que enxergar isso. E aí não adianta, se você não fizer um trabalho com o gestor, então a gente tem que sair do ciclo que a gente criou e que nos trouxe até aqui, que tá lindo, tá? Mas não vamos ter o resultado que teríamos se tivéssemos feito o trabalho de casa bonitinho nos últimos 30 anos. Agora, as cidades, elas são consideradas, por exemplo, nessa governança que você tanto falou, que é importante a gente trazer para refletir sobre o esporte, as cidades são consideradas ou elas se pensam como parte desse processo, na opinião dos senhores? Eu acho que é fundamental, porque elas, veja só, as pessoas moram nas cidades. Né? Então os atletas nascem, a Marta nasceu lá no sertão de Alagoas, quer dizer, se ela chegou aonde ela chegou exatamente por esse processo, descoberta na escola, foi para um clube e chegou à seleção brasileira e a ser a melhor do mundo. Então você tem que trazer as cidades e enxergar que as cidades fazem esse trabalho e muitas vezes elas não têm nada. Então de que forma que a gente melhora a gestão em cada um desses locais que são celeiros, porque lá que as pessoas estão, elas não nascem no clube, elas estão na cidade, e de lá elas se direcionam para esses locais para se desenvolverem. Então a gente precisa melhorar esse sistema brasileiro. A cidade, na verdade, ela precisa participar do processo esportivo, né? Porque, na verdade, o processo esportivo hoje é o quê? É um presidente de uma entidade nacional que tem lá os clubes votantes, as entidades estaduais que votam nele, os clubes que votam nas... E as cidades, elas estão simplesmente recebendo eventos. Olha, vem aqui e faça o evento. Isso é pouco. Ela precisa participar mais. Aí sim vira hub. Quando ela se vê como hub, né? Na verdade, a cidade precisa eleger uma prioridade, pensar, pode ser um esporte amador também, por que não? E pensar como é que ela se estrutura a partir daí para que isso chegue na escola, para que isso possa atrair as marcas que estão ali próximas, né? Eu acho que é importante a gente entender as vocações que as cidades têm, né? Porque dentro desse contexto, a vocação da cidade ela vai acabar privilegiando situações dessas. Por exemplo, as cidades à beira de praia, um exemplo claro, né, e o Nordeste aí vem se destacando, são ótimas para o vôlei de praia, né, para a parte de vela e tudo mais. Então a gente entender a vocação de cada uma. As cidades do interior do Brasil, quantas cidades não têm potencial para esportes de aventura, por exemplo, que é uma coisa que vem crescendo muito. Então eu acho que a gente tem que entender tudo isso e em cima disso, quer dizer, um planejamento, com governança, com gestão, a gente melhorar inclusive a distribuição dos recursos para cada um desses setores. Agora, no próximo bloco, a gente vai falar como é que a gente traz as empresas para pensarem junto nesse processo. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.